Cecília, obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, e mostrando um pouco da pesquisa desse grupo lá do Cefet. Vocês me colocam, por favor, me dê um retorno se os slides estão passando normalmente, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu vou apresentar alguns conceitos básicos que a gente tem, né, um conjunto de alunos de diferentes, estão começando o programa de pós, outros já terminando, né? Então, nas últimas 2 décadas, a evolução da nanotecnologia propiciou o design e a criação e utilização de materiais artificiais em nanoescala, né? Os nanomateriais podem ocorrer naturalmente ou ser desenvolvido para desempenhar uma função específica por meio da nanotecnologia. É muito interessante falar que na natureza nós temos vários nanomateriais, né, disponíveis, né, os argilominerais, por exemplo, que têm algumas propriedades bem interessantes que podem ser utilizados para aplicações diversas, e eu vou comentar algumas aqui, né. Então, a nanotecnologia tem permitido o desenvolvimento de novos produtos e materiais que podem ser utilizados em diversas áreas, como na medicina, na eletrônica, ciência da computação, biologia, engenharia, química e muitos outros. Os novos materiais oriundos dessa tecnologia são chamados nanomateriais, né? Então, os congressos de materiais, a gente tem visto cada vez mais a participação de trabalhos que envolvem aplicação na medicina, né? E isso é bem interessante, e na indústria farmacêutica. E eu vou fazer alguns comentários ao longo da apresentação também. Então, o rápido desenvolvimento da ciência dos materiais levou a avanços significativos na compreensão da síntese controlada e da relação estrutura-atividade dos nanomateriais, que leva, né, um desempenho aprimorado para aplicações relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente, que é a ênfase que eu costumo dar aos materiais que eu tenho trabalhado com esse grupo, né? Então, a nanotecnologia vem permitindo a exploração da funcionalidade, né? O título aqui da apresentação é materiais funcionais, então vamos definir isso bem, né? Assim, permitindo a obtenção de materiais nanoestruturados funcionais, com propriedades físicas, ópticas, eletrônicas, magnéticas e de superfície e de reatividade controlada. Novas tecnologias para materiais poliméricos, cerâmicos, metálicos e compósitos têm sido desenvolvidas para aplicação ambiental. Eu tenho trabalhado particularmente com os cerâmicos, né, que a gente vai comentar mais ao longo aqui da apresentação. Então, os nanomateriais são diferentes materiais que possuem, no mínimo, uma dimensão externa limitada a essa escala, né, de 1 a 100 nanômetros, e apresentam características próprias, que diferem das características do mesmo material em escala micrométrica ou maior, né? Bom, eu vou fazer um relato, né, uma apresentação dos trabalhos que a gente vem trabalhando, vem fazendo desde 2004, de uma forma rápida, até mostrar os trabalhos mais recentes e os trabalhos que a gente está propondo no escopo do RenovaMim, né? A gente começou a trabalhar com materiais funcionalizados com Wander lá no meu doutorado, em 2004, juntamente com a professora Virginia Siminé, do Departamento de Engenharia Metalúrgica, com a funcionalização de argilominerais. A nossa proposta era trabalhar com uma base mineral, né? A gente trabalhou com Monte Morilonita, um argilomineral de elevada área superficial específica, e fizemos a modificação desse material ligando um grupo funcional, utilizando para isso um organosilano, obtendo, então, um material de natureza híbrida, inorgânico e orgânico. Este material híbrido foi utilizado como material adsorvente para várias espécies, dentre elas cádmio, mercúrio, zinco, cobre, prata e arsênio 3, além de processos de catálise, né? A professora Virginia vem trabalhando ao longo dos anos com o arsênio, que é um contaminante presente normalmente na indústria do ouro, da mineração do ouro, e a espécie arsênio 3 é uma espécie de maior preocupação devido à sua elevada toxicidade e elevada mobilidade no meio ambiente.
E essa estrutura, né, do argila mineral que a gente trabalhou naquela época, né, que é a estrutura da Monte Morilonita, que é uma estrutura lamelar, e é um material com uma área superficial bastante interessante, de 80 metros quadrados por grama, e trabalhamos também com hectorita, com uma área superficial de 326 miligramas por metros quadrados por grama, são materiais com uma área superficial bastante interessante, né? E esses materiais, eles são trocadores catiônicos naturais, né, e de elevada área superficial específica. Então, no processo de funcionalização, a gente partiu de uma matriz inorgânica, que é o argila mineral, trabalhamos tanto com a Monte Morilonita quanto com a hectorita, e ligamos aqui um grupo funcional, utilizando, portanto, um organocilano. Trabalhamos com 2 grupos funcionais, com agrupamento amino e agrupamento tiol, né? E utilizamos um organocilano que tem essa parte aqui hidrolisável, né? E essa parte hidrolisável é que ligava quimicamente na superfície dessa matriz inorgânica. No final, a gente obteve, isso aqui é uma imagem de MEV, só para mostrar que a funcionalização, além de modificar a superfície, modificava também as características da partícula. Esses argilas minerais, eles tendem a aglomerar e formar partículas grandes, né? E após a funcionalização, essas lâminas, elas se descamaram, né? E foi bastante interessante esse resultado, porque a argila natural, ela é de difícil filtração, né? Muito difícil filtrar, para aplicação, para descontaminação, é difícil a etapa de separação sólido-líquido, e após a funcionalização, além dela ficar mais seletiva, ela apresentou características tais que facilitou bastante a trabalhabilidade, a filtração, né? Que é a etapa de separação sólido-líquido. Isso aumentou bastante, assim, a chance desse material ser aplicado para descontaminação de grandes volumes. A gente caracterizou, né, esse argilo mineral e para verificar se a funcionalização foi bem sucedida, né, e utilizamos aqui íons prata para a adsorção, e nós observamos que a argila natural absorvia prata na quantidade de 11 miligramas por grama de argila, e após o processo de funcionalização, a gente chegou a 108 miligramas por grama, né? 10 vezes mais do que a argila natural. A gente testou esse material também para dissolução de íons de arsênio, né? E a gente verificou que o material apresentou uma afinidade muito boa para a espécie arsênio 3, né? E esse resultado foi bastante interessante, né? Porque a espécie arsênio 3 é mais difícil de absorver, né? Testamos o material também para cádmio, né? E observamos um aumento da capacidade de adsorção de 17 para 44 miligramas de cádmio por grama de argila após o processo de modificação. Bom, além da Monte Morilonita, a gente trabalhou também com a aloisita, né, que é um outro argila mineral tubular, natural, se não é sintético, né, é um aluminosilicato dioctaédrico, 1, né, e com uma elevada área superficial, com abundância de grupos hidroxilas, o que facilita o processo de funcionalização. Então, nós partimos aqui da argila aloisita e fizemos a funcionalização, e observamos que esse material, a gente modificava totalmente a superfície, a argila natural, ela tinha uma grande capacidade a gente utilizou como contaminante, utilizamos para descontaminação de efluente contendo corantes, né? Na sua forma natural, ela apresentou grande adsorção, né? A afinidade por corantes catiônicos, e após a modificação por corantes aniônicos, né? Com um resultado bastante interessante. Bom, depois eu ainda continuo trabalhando com argila mineral, mas a partir de 2013 a gente começou, a partir da tese da Gabriela, como aluna da Virginia Siminelli,
começamos a trabalhar com materiais nanoestruturados magnéticos. Essa ideia ocorreu a partir do meu pós-doc lá na Alemanha, junto com os parceiros alemães, né? E a gente começou a trabalhar com materiais adsorventes magnéticos, com o objetivo de tratar grandes volumes de efluentes industriais. Começou, nessa época, né, uma discussão sobre vários materiais adsorventes foram desenvolvidos com uma excelente capacidade de adsorção, porém com uma dificuldade muito grande de aplicação para grandes volumes. Como eu sou da área da engenharia, a minha preocupação é sempre aplicar aquilo de uma forma na indústria, né? E a indústria trabalha-se com grandes volumes. E materiais nanoestruturados, por serem partículas muito pequenas, a filtrabilidade é muito ruim, é muito difícil. Então, surgiu a ideia de introduzir propriedades magnéticas nesses materiais já de alto desempenho para facilitar a etapa de separação sólido-líquido. Né? Então, os adsorventes magnéticos, tem um esquema aqui para mostrar para vocês, né? Eu tenho um efluente contendo várias espécies, né? Esse material adsorvente, ele contém nanopartícula magnética e grupos funcionais com afinidade para alguns componentes dessa mistura, né? Vamos supor que a parte verdinha aqui seja o componente de interesse, né? Então, é um material a gente consegue controlar a seletividade, né? E a adsorção, após a adsorção específica, aplicando um campo magnético, a gente consegue separar o material adsorvente com aquelas espécies de interesse. E depois pode-se fazer uma eluição e separar essa espécie de interesse. Esse processo pode ser usado tanto para recuperar metais de efluentes, né, metais de valor comercial, ou tratar o efluente para atingir os limites exigidos por lei, né? Então, nesse sentido, a ideia era trabalhar com um núcleo magnético e ligar esse núcleo magnético, funcionalizar com diferentes grupos funcionais de acordo com a aplicação desejada, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Mas tem umas questões que é importante a gente colocar, porque o material magnético, né? Então, a gente queria trabalhar no desafio de separação sólido-líquido, conforme eu já coloquei, porque o material adsorvente, além de ter... Pois não. Pois não? Pode seguir? Pode sim. O material adsorvente, além de possuir elevada área superficial específica, né? E ter boa afinidade, ele deve ser fácil de ser utilizado e separado do meio aquoso, né? Então, a ideia nossa, então, foi formar um compósito, né? Juntando nanopartícula magnética, a gente trabalhou muito com magnetita, agora a gente está trabalhando com ferrita também, né? Junto com o adsorvente, que já tinha sido desenvolvido e sabidamente de bom desempenho, formamos um compósito e aplicamos esse compósito em algumas situações de descontaminação. Vale a pena mencionar que esse compósito magnético, essa nanopartícula magnética, ela deve apresentar propriedade superparamagnética. Por que isso, né? Esse adsorvente ele é colocado no meio fluido, no meio aquoso, por exemplo, sob agitação. Depois do processo de adsorção, aplica-se o campo magnético, ele é separado. E depois da troca da solução, essas partículas ela deve ser normalmente suspensa, facilmente suspensa no meio novamente. Se a partícula não apresentar propriedade superparamagnética e apresentar um magnetismo remanescente, esse processo de redispersão ele fica muito difícil. Então, por esse motivo, é importante que nesse compósito magnético a partícula tenha esse comportamento. Analisando essa curva de saturação aqui, idealmente ele teria que ter esse comportamento aqui azul com comportamento superparamagnético. Então, nós trabalhamos, né, nesse trabalho aqui, a gente trabalhou com nanopartícula com propriedade superparamagnética, então a gente trabalhou com tamanho de partícula com tamanho máximo de 20 nanômetros, né?
idealmente 15 nanômetros, para garantir essa propriedade superparamagnética. E a essas nanopartículas, nós adicionamos um composto que foi um óxido de manganês, que cristalizado na forma de hausmannita. A gente gastou um bom tempo aqui, porque os óxidos de manganês, o cloreto de manganês, quando submetido a processo oxidativo, pode formar vários tipos de óxidos diferentes, né? E nem todos apresentam capacidade adsortiva. Então, a gente queria produzir o Mn3O4, que é a hausmannita, que a gente, pela literatura, sabíamos que era um material bom para adsorção, por exemplo, de arsênio. Uma outra contribuição interessante foi uma rota de síntese mais ecologicamente amigável, né? A maioria dos artigos apontavam a oxidação, o processo de obtenção utilizando agentes oxidantes menos ecológicos. A gente utilizou o ar atmosférico, né? E com isso a gente conseguiu desenvolver uma rota de síntese mais amigável. E aí a gente conseguiu, né, após a síntese, pela difractometria de raio-x e utilizando o refinamento Rietveld, a gente conseguiu quantificar as fases de hausmannita e magnetita no nosso compósito, né? A gente produziu um material com 16,3% de magnetita e 83,7% de hausmannita. A hausmannita, que era a fase ativa, o componente ativo do nosso material adsorvente para arsênio, né? E testamos esse material. Esse aqui, nós testamos esse material para adsorção de cádmio e testamos para a espécie arsênio 3 com bons resultados. Para a adsorção de arsênio 3, a gente fazendo a caracterização após esse processo, nós observamos que a hausmannita, ela funciona também como material que promoveu a oxidação de arsênio 3 para arsênio 5, e a espécie imobilizada foi o arsênio 5. Então, ele funcionou como oxidante e adsorvente simultaneamente, né? Então, isso foi um resultado bem interessante, já que sempre nos slides eu coloco aqui a lista de publicações, né, do nosso grupo relacionado a esse tema, né? Então, esse material ele funcionou como oxidante e adsorvente de forma simultânea. Então, a contribuição principal desse trabalho foi a síntese bem-sucedida do nanocompósito magnético, uma síntese, utilizamos o oxigênio como oxidante, né? Então, uma síntese mais interessante do ponto de vista ambiental, e um material que combinava propriedades de oxidante e adsortiva simultaneamente, e com uma boa capacidade adsortiva, tanto para o arsênio quanto arsênio 3, cádmio, e também utilizamos para alguns corantes, né, presentes no efluente. Aqui uma foto, né, da solução com adsorvente. Isso aqui são 2 placas de ímã. Aí a gente consegue ver aqui a separação do material após o seu uso, né? Nós utilizamos aqui, fizemos a caracterização para observar como que a espécie 3 do arsênio se imobilizava na superfície desse adsorvente, né? E observamos que o arsênio, ele se ligou na forma de arsênio 5, comprovando, então, a oxidação da espécie arsênio 3 para arsênio 5, né? Bom, então, nós começamos a estudar o uso de óxido hidróxido de ferro, né? Tanto para introduzir propriedades magnéticas, como também como material com boa capacidade de adsorção. E começamos a estudar as diferentes fases dos óxidos hidróxido de ferro. Então, é bem interessante isso aqui, né? A gente vê que a hora que você parte do ferro 2, do ferro 3, existe uma possibilidade enorme de produtos, né? Então, a rota de síntese, ela deve ser muito bem definida, né? Para que você alcance aquela fase desejada. Por exemplo, né? O futuro da maioria dos óxidos de ferro é chegar à hematita, né?
que é a fase mais estável. Então, a gente tem, por exemplo, a magnetita, né, partindo de ferro 2, parcialmente oxidado a ferro 3, chega a magnetita vai para a magemita, e a magemita chega, o futuro dela é ser uma hematita, né? Então, a gente precisou de entender bem essas variáveis de processo para evitar, por exemplo, a oxidação, né? E a mudança de fase dos oxidróxidos de ferro. E nós trabalhamos também com a caganeíta, que é o beta-FeOH, que é um oxidróxido de ferro com propriedades bem interessantes, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, esse aqui é a fase de menor estabilidade, o green rust, né? E aqui é a fase de maior estabilidade. E aqui nesse meio a gente tem que controlar as condições, né? Para evitar essa fase de maior estabilidade que não era de interesse nosso, né? Então, variando as condições de pH, por exemplo, presença de cloreto ou não, a gente definia a formação de uma fase em detrimento à outra. Então, eu tive uma aluna que se dedicou exatamente a essas rotas de síntese, né? E aí a gente realizou vários processos de síntese, variando temperatura, variando agitação, variando o precursor, e chegamos aos resultados do material sintetizado. Foi muito interessante esse trabalho dessa aluna. A gente publicou na Material Research em 2018, foi um artigo com um número de citação gigantesco. E a gente viu que a carência desse tipo de trabalho, né? Porque muita gente estava sintetizando magnetita, mas estudo das variáveis de rota, né? A influência disso no tamanho do cristalito, na sua cristalinidade, existia uma certa carência, né? Então, a gente viu que, variando as condições de síntese, eu posso chegar, por exemplo, a obter uma mistura de fases, que não é o que a gente queria. Esse mineral na forma de agulha é guetita, né? E esse na forma mais cúbica é a magnetita. Com licença, gente, esqueci de colocar aqui. E o tamanho também variou demais de acordo com o tamanho, com a rota de síntese. Então, a gente chegou aqui a partículas de no máximo de 10 nanômetros, né? Partículas de 15, 14 nanômetros de diâmetro médio, quando a gente partiu de precursor de ferro 2 e ferro 3, e partindo de ferro 2 com agente oxidante, a gente alcançava tamanho de cristalito bem superior, né? Então, foi bastante interessante esse trabalho, que a gente aprendeu a controlar tamanho e cristalinidade de acordo com a rota de síntese. Pegando como exemplo, né, a gente sintetizou uma magnetita que deu, numa determinada rota, que deu 96,5% de magnetita e 3,5% de guetita. E o que a gente queria evitar é a formação da guetita. E, através desse estudo, a gente conseguiu contornar as variáveis de processo de forma a obter 100% de magnetita na faixa granulométrica desejada, né? A faixa granulométrica é aquela faixa que a gente queria que a magnetita apresentasse propriedade de acordo com a aplicação que a gente queria, né? Super paramagnetismo, por exemplo. Aqui um outro estudo que a gente fez, um trabalho da minha aluna Rosana, em parceria com a Gabriela, que é uma pós-doc, né? Também um material compósito para dissorção de arsênio, né? Esse trabalho foi desenvolvido no contexto do INCT Aqua, né? Que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Recursos Minerais, Água e Biodiversidade, que eu fazia parte na época, né? Coordenado pela professora Virgínia, e também com a participação do professor Hélio aí nesse INCT Aqua. Inclusive, eu coloco a logomarca aqui para a gente dar um prestígio, né, ao INCT Aqua, que foi um instituto que foi um divisor de águas na minha trajetória, né, como pesquisadora, né. Bom, com relação à síntese desse trabalho, a gente objetivou a síntese da caganeíta,
que é um ferro-hidróxido de ferro, que é o beta-FeOH, que é um óxido-hidróxido de ferro de uma partícula bem pequena, né? E com uma altíssima capacidade de absorção de arsênio. Essa ideia veio quando eu ainda estava na Alemanha. E existia um produto alemão que era comercializado na época como material adsorvente para arsênio, para descontaminação de arsênio em água. E era justamente essa fase mineral. E a gente observou que essa fase mineral é uma partícula fina e de difícil separação sólido líquido. Então, qual que foi a ideia? Da gente sintetizar esse óxido-hidróxido de ferro e introduzir propriedade magnética nele. Esse aqui é o óxido-hidróxido de ferro, que é a caganeíta, né? Ele tem esse formato, né, de somatóides, né? Dependendo da rota de síntese, você pode formar uns somatóides maiores ou menores. A gente testou esse material para arsênio, realmente era um material muito bom para arsênio, era bom para arsênio 3 e também para a espécie arsênio 5, né? E aí o objetivo era sintetizar esses somatóides, esses óxido-hidróxido de ferro, que era excelente para arsênio, mas combinado com nanopartícula magnética, né? Então, esse óxido-hidróxido de ferro, ele apresentava propriedades bem interessantes para aplicação em catálise, material para eletrodo, é um bom trocador catiônico, bom para dissorção, né? Então, era um material bem interessante. Então, a gente realizou a síntese desse material. A síntese não é complexa, é uma síntese relativamente simples. O problema dessa síntese é o tempo, né? A gente leva aí de 8 a 10 dias para fazer essa síntese. O crescimento do cristal ele é muito lento, sob condições controladas de pH. É uma síntese que precisa de um meio altamente ácido, né? Para cristalizar com controle de pH, né? E a gente conseguiu sintetizar com com um bom rendimento. E nessa síntese, a gente desenvolveu uma síntese que gerava tanto cristal de acaganeíta, que é esse óxido-hidróxido de ferro, combinado com partículas de magnetita. Então, a gente obteve esse compósito aqui. Essa estrutura aqui mais alongada são as partículas do óxido-hidróxido de ferro, e essas partículas mais escuras impregnadas era a magnetita, né? Então, a gente obteve esse compósito, e aqui esse compósito foi disperso em meio aquoso, e com a aplicação aqui de um ímã, a gente vê a fácil separação do sólido da fase líquida, que era justamente o que a gente queria. Foi muito bom esse resultado, não sobrava nenhum resíduo de partícula, né, no meio aquoso. Então, com a separação magnética, a gente conseguiu fazer de forma rápida e simples a separação sólido-líquido, evitando, assim, o processo de filtração para esse tipo de material na forma de agulha, né? A filtração é ainda mais difícil, né? Então, a gente testou esse material para arsênio 5 e arsênio 3, com resultados bastante promissores, né? E tem essa publicação aqui na Journal Non-Science Nanotechnology, que a gente publicou em 2019, com os resultados desse trabalho. Aqui a gente consegue ver, né, mais em detalhe esse nosso compósito, né? Dependendo da rota de síntese, a gente forma somatóides de 200 nanos de comprimento e 50 nano de largura, ou então nanorods de 100 nano de comprimento e 10 nano de espessura, dependendo da rota de síntese, né? A gente fez a caracterização por difractometria de raio-x e refinamento Rietveld, e chegamos aqui na composição do nosso compósito, com 64,3% de caganeíta e 35,7% de magnetita, né? Foi o que a gente testou nesse ensaio de adsorção que eu acabei de apresentar, né? Então, aqui os dados ajustados ao modelo de Langmuir, né?
com capacidades adsortivas muito próximas, tanto da espécie arsênio 3 quanto da espécie arsênio 5, né? Esse aqui é um material separado, isso aqui é um ímã, né? Esse aqui é o material compósito separado pelo ímã, né? Bom, a gente trabalhou também com outros tipos de compósitos, trabalhando com compósito de dióxido de titânio, em uma matriz de sílica amorfa, tá? Esse trabalho contou com a professora Nelci Mohaden, aí do Departamento de Química, né? Esse trabalho fez parte do trabalho de tese do Magno, né? A professora Raquel Mambrina, do CEVEST, também colaborou com os ensaios de adsorção, né? Então, a gente realizou a síntese desse dióxido de titânio na forma de um sol gel, utilizando a rota sol gel, né, a gente conseguiu produzir um material micro-mesoporoso de dióxido de titânio numa matriz de sílica, né? E esse material teve a sua capacidade de fotodegradação bastante melhorada, né? Nós trabalhamos com cristais de dióxido de titânio na forma de anatase dispersa de uma matriz de sílica, né? E esse compósito ele foi utilizado para a fotodegradação de quinolina. Essa quinolina é um contaminante presente em água da indústria do petróleo, né? É um contaminante bem difícil de oxidar, né? Foi por isso que ele foi escolhido, né? E esse componente foi escolhido para fotodegradar e a gente obteve um resultado bem interessante, né? Para a degradação desse material, né? Então, a gente viu que alguns compósitos, a gente trabalhou com várias proporções de titânio e sílica, e vimos que o titânio puro, né, que é o verdinho aqui, que o compósito funcionou melhor do que as nanopartículas puras de titânio, dióxido de titânio na forma de anatase, né? Então, a gente publicou esse trabalho na revista Ceramics International, foi o ano passado, 2021, né? E foi um trabalho com um resultado muito bacana. Produzimos um material com uma área superficial muito interessante, 492 metros quadrados por grama. E, como eu comentei até agora, né, a aplicação desses materiais para fins de aplicação ambiental, descontaminação, eu coloco aqui um recorte, né, para uma aplicação industrial, de nanopartículas magnéticas funcionalizada para uso no processo de extração por solvente. Esse trabalho foi feito em parceria com o professor Marcelo Borges Mansur, que era um professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica aqui da UFMG, e foi transferido lá para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E ainda assim a gente mantém uma parceria, e foi o trabalho de doutorado da aluna Natália Cristina Candian Lobato, e o Marcelo Mansur, ele é especialista em extração de solventes, e eu na área de materiais. Então, toda a parte de desenvolvimento de materiais foi feita sob a minha orientação, e a aplicação em processo de extração por solvente pelo professor Marcelo Mansur. Foi um trabalho muito legal. Foi uma ideia que surgiu a partir de uma conversa nossa, né, de um problema que ele colocou. Para contextualizar um pouquinho, a extração por solvente é uma técnica de separação que, quando aplicada em processos típicos de hidrometalurgia, tem por objetivo remover ou extrair seletivamente um ou mais componentes metálicos a partir de uma solução aquosa. Então, você tem uma solução aquosa, né? É colocado nessa solução aquosa um extrator orgânico, né? No caso aqui, o objetivo era recuperar cobalto de um efluente, né? Era tratar um efluente, mas também recuperar o cobalto, utilizando um extrator, o Cianex 272, né? Mas por que a partícula magnética aí nesse caso? Contextualizar um pouquinho, né? Essa aqui é a fase aquosa, essa aqui é a fase orgânica, né?
Nesse processo de separação de fases, né, no processo de extração com solvente, você tem a mistura aqui do extrator, que é uma fase orgânica, numa fase aquosa, e ocorre a mistura, o processo de extração, e depois a separação, a fase leve, que é a fase orgânica, vai para a parte superior, e a fase mais densa fica embaixo. Um grande gargalo da indústria é justamente esse processo de separação de fase. Então, a gente pensou como acelerar esse processo de separação de fase, né? Utilizando nanopartícula magnética. Então, aqui a gente tem um misturador, né? No processo de separação com solvente, extração com solvente. Desse misturador, aqui ocorre a mistura do extrator, que é a fase orgânica, a fase aquosa. Ele passa aqui por esse compartimento aqui, onde vai ocorrendo a separação da fase orgânica, que vai coalescendo e se concentrando na parte superior, e a parte aquosa se concentrando na parte inferior e saindo aqui. Só que esse processo de separação aqui é um gargalo do processo. Qual foi a nossa ideia, então? Produzir nanopartícula magnética hidrofobizada, de forma que ela ficaria dispersa na fase, na mistura, e se a gente aplicasse aqui um ímã, esse ímã ia atrair as nanopartículas magnéticas. Como essa partícula magnética ela é hidrofóbica, a gente fixou uma cadeia orgânica longa na sua superfície. Ao ser atraída por um ímã, essa nanopartícula arrastaria com ela também a fase orgânica, aumentando, portanto, esse tempo de separação nessa etapa do processo. Essa foi a ideia. Então, no processo de extração por solvente, a gente tem a etapa de extração, onde é separado o refinado do extrato, a lavagem e a reextração. Bom, a partir do momento que a gente teve essa ideia de produzir essas nanopartículas magnéticas, a gente verificou algumas patentes. Se já havia alguma patente nesse sentido, nós achamos uma patente. E essa patente, esse pesquisador, esse grupo de pesquisador, trabalharam, mas assim, não seguiram à frente com a ideia. A gente ficou pensando, por que será que esse trabalho foi abandonado, né? E isso não foi para frente. A gente leu esse texto da patente, vimos que não chegava até a fase de reextração e ficamos interessados em entender por que não chegou na fase de reextração. Estudando um pouco, a gente viu, né, lendo outros artigos, que essa fase de reextração, ela ocorre com um pH extremamente ácido. E como o pH é extremamente ácido, as nanopartículas magnéticas seriam dissolvidas nessa etapa do processo. Então, aí a gente pensou até abandonar essa ideia, porque ela funcionaria bem na extração, mas não funcionaria na reextração. Aí, quando a gente teve a ideia de proteger esse núcleo magnético. E, a partir disso, é que a gente seguiu com o trabalho. Então, o que nós fizemos? Pegamos o núcleo magnético e funcionalizamos com ácido oleico, né? Que é um ácido carboxílico de cadeia longa, conferindo, então, uma hidrofobicidade bastante interessante a esse material, e esse grupo carboxílico aqui, ele se liga muito bem na superfície do óxido mineral, formando uma ligação bem estável. Então, nós partimos para essa primeira fase de hidrofobização e fizemos um teste de estabilidade química em meio ácido e vimos que o ácido oleico, ele protege, porém, nem tanto. E a partir daí a gente seguiu, desenvolvemos toda essa rota aqui, que eu não vou seguir passo a passo, que ela é muito longa, mas só para vocês verem que a gente trabalhou um pouquinho, fazendo algumas tentativas aqui, né? E o que a gente conseguiu fazer foi formar uma casca de sílica, né? Em torno dessa nanopartícula magnética, e depois funcionalizamos usando o tricloro-octadecilsilano, que é um silano de cadeia de 18 carbonos, né? Então, em vez de trabalhar com a partícula só com ácido oleico, nós trabalhamos com a partícula protegida. E, a partir dessa proteção, isso aqui, para vocês terem uma ideia da faixa de tamanho das partículas que nós conseguimos sintetizar e funcionalizar, né? São partículas aí da ordem de 20 nano,
né, de tamanho, aqui já após o processo de funcionalizar. Uma grande dificuldade de funcionalizar essas nanopartículas é a aglomeração, tá? Existe a possibilidade, existem rotas de síntese que a gente consegue evitar essa aglomeração. A gente teve que fazer primeiro uma funcionalização com ácido oleico para posterior tratamento com o silano para produzir essa casca de sílica, né? E esse trabalho foi feito lá na Alemanha, com parceria com os nossos pesquisadores lá do KIT. E com isso, a gente, depois das partículas já funcionalizadas, a gente partiu para os testes de laboratório. Utilizamos uma solução orgânica para extrair esse cobalto, né? E realizamos os ensaios. Bom, o que a gente observou, né? Que as partículas, isso aqui são as partículas, é o tempo de separação fase aquosa da fase orgânica, 55 segundos, né? Colocando nanopartícula com ácido oleico, esse tempo ficou 3 vezes menor, né? E fazendo a funcionalização com TEOs mais o silano com 18 carbonos, né? Esse tempo reduziu bastante, nós chegamos aqui a uma velocidade de 22 vezes maior, né? Então, com isso, a gente conseguiu acelerar bastante o tempo de separação fase orgânica da fase líquida, aquosa. E esse trabalho rendeu para a gente um pedido de patente, né? Da invenção, porque a gente chegou até a etapa de reextração com sucesso, né, sem degradar essas nanopartículas modificadas. Bom, chegando mais aí para a fase final, né, vou colocar para vocês um trabalho que a gente desenvolveu na área da produção de energia, também nessa lógica de material nanoestruturado, né. Então, vou colocar para vocês um pouquinho desse projeto de forma bastante rápida. O Hélio até colocou um pouco aí na apresentação. Mas nós submetemos um projeto a uma chamada europeia, né, Marie Curie, em 2011. Né? Esse trabalho começou em 2011 e até hoje a gente tem a continuidade dele, né, com esses parceiros internacionais. E esse projeto chamava-se Sun on Clean, né? Daqui a pouco eu explico por que esse anagrama. E eu participei como parceira brasileira, né, com a professora do Cefet, eu e a professora Patrícia Romero, que é da Engenharia Elétrica, que eu precisava de alguém da Engenharia Elétrica para fazer a caracterização elétrica dos módulos fotovoltaicos. Gianluca produziu as células solares, né? O Instituto Tecnalia tem muita expertise na área de deposição de filmes finos, e o professor Andreev na Rússia, isso foi antes da guerra, viu, gente? O professor Andreev que produziu alguns módulos para a gente fazer os testes. Então, qual que era o objetivo nosso, né? Esse grupo da RSE da Itália, que é um instituto que trabalha com produção de células solares de alto desempenho, relatou um problema para o nosso grupo, né? As células solares, elas são instaladas nos módulos fotovoltaicos e depois de exposta ao longo do tempo, ocorre um acúmulo de sujidade. Esse acúmulo de sujidade pode comprometer até 30% da eficiência desses módulos, porque o acúmulo de sujidade compromete a transferência, né? A passagem da luz solar através do módulo solar até do painel fotovoltaico até chegar na célula. Para painéis solares planos, esse percentual é de 10%. Para painéis com concentradores de luz, pode chegar a 30%. Mas nós vimos que mesmo para painéis planos, a gente chegou a uma perda de eficiência de mais de 20%, né? Então, o que a gente pensou? Vamos criar uma película, tá? Com um mecanismo de autolimpeza, né? Esse mecanismo de autolimpeza, ele pode ser
pode-se utilizar o princípio autolimpante de superfície superhidrofílica e de superfície superhidrofóbica. Então, nós no Brasil trabalhamos com superfície superhidrofílica e o Instituto Tecnalia na Espanha trabalhou com a perspectiva de filmes superhidrofóbicos. Então, nós trabalhamos com filmes finos, a equipe aqui de Belo Horizonte, do Cefet, né? Nós trabalhamos com filmes finos de dióxido de titânio. Por que dióxido de titânio? Porque o dióxido de titânio, ele transforma a superfície hidrofóbica em superhidrofílica, né? E outra vantagem de filmes de dióxido de titânio é degradação de matéria orgânica. Então, esses filmes de TiO2, já existem algumas indústrias que trabalham com TiO2, tá? Então, mas a gente viu que filme puro de TiO2 compromete muito a transmitância, 10% da transmitância. Então, a nossa proposta foi misturar cristais de anatase numa matriz de sílica. Com isso, a gente conseguiu melhorar muito a transmitância. E mantivemos a propriedade fotocatalítica do TiO2, que degrada matéria orgânica e produz um efeito de superhidrofilicidade na superfície, que facilita o processo de autolimpeza. Então, a gente fez o depósito, né, na superfície dos módulos fotovoltaicos, utilizando processamento Sol-Gel, né? E aqui, aí a gente monitorou a transmitância dessa superfície tratada ao longo de vários dias. A gente vê aqui que a perda de transmitância aumentava em alguns momentos e caía em outros. E aí a gente comparava esse aumento e essa redução com a densidade de chuvas, né? Então, existia uma correlação direta com a quantidade de precipitação de chuva. Esse trabalho rendeu para a gente uma publicação na revista Solar Energy Materials in Solar Cells, em 2018. É um artigo muito, muito citado, porque é um artigo de comparação, né? Esse efeito de sujidade é chamado de efeito soiling. Esse efeito soiling, ele é diferente de acordo com a região e de acordo com as condições ambientais. E, normalmente, a quantidade de soiling, de sujidade, ela é maior em regiões que chove pouco, né? Porque os painéis solares, eles são muito adequados para a região de alta radiação solar e de pouca chuva, né? De pouca nuvem. E daí é um problema. Então, a gente conseguiu desenvolver esse filme com elevada transmitância e com grande capacidade de autolimpeza. Aqui está as publicações do nosso grupo envolvida com esse trabalho, né, para algumas referências. Esse aqui é o nosso módulozinho, é um módulo que foi desenvolvido para os nossos parceiros, que é um módulo de teste, né? Porque a gente tinha que monitorar o desempenho elétrico do módulo ao longo do tempo com o acúmulo dessa sujidade. Esse trabalho teve um staff exchange, né, uma troca de experiência com pesquisadores, né, que foi muito interessante para o nosso grupo. As células solares, elas foram desenvolvidas na Itália, foram encaminhadas para a Rússia, onde elas foram montadas no módulo, né, e os módulos foram modificados aqui no Brasil, né, e essa parceria também no Instituto Tecnalia, na Espanha. Então, cada parceiro com uma função, com uma contribuição no escopo do projeto, e foi interessante que a gente fez a coleta, né, de sujidade e avaliamos o desempenho dos filmes, tanto no Brasil, quanto na Espanha e quanto na Itália. Isso aqui são algumas fotos do nosso grupo, sabe? Isso aqui é uma foto nossa lá na Itália, né? Porque nós utilizamos também a técnica de deposição por electron beam, né? Eu coloquei esses slides para mostrar para vocês que esse trabalho, além do resultado científico, né, propriamente dito, ele teve uma projeção interessante em termos de disseminação da tecnologia solar, dos problemas que envolvem o soiling,
da importância dessa tecnologia. Então, a gente promoveu várias palestras dos alunos, aqui é auditório do Cefet lotado, a gente fez 3 palestras, todas as 3 lotadas, nós convidamos o pesquisador para vir aqui fazer curso sobre energia solar, células de alto desempenho. Nós convidamos vários pesquisadores, inclusive aí da UFMG, do Departamento de Engenharia Metalúrgica, pessoal da Física, pessoal da PUC, pessoal da CEMIG, iniciativa privada, para participar dos nossos cursos, e teve uma repercussão, assim, eu diria, sensacional. Quantidade de pessoas que se beneficiaram com essa iniciativa, né? Que a gente tem que sempre se preocupar em divulgar a ciência, né? O Hélio faz muito bem isso, e alguns grupos do Cefet também têm feito vídeos, né, de divulgação. Então, a gente teve essa preocupação aqui nesse projeto. Isso aqui são alguns resultados, né, de transmitância ao longo do tempo, e foi muito interessante. A gente media a perda de transmitância ao longo do tempo, e correlacionamos aqui com precipitação de chuva. A gente vê que quanto mais precipita, menor é a perda de transmitância. Mas a gente viu que, para alguma superfície, mesmo com chuva, ele não alcança a transmitância inicial, mostrando que ocorre uma aderência dessa sujidade na superfície, né? Então, então a gente teve aqui Belo Horizonte, isso aqui foi o letra B aqui foi feita em San Sebastián, na Espanha, no Instituto Tecnalia, e esse terceiro aqui a gente coletou em Piacenza, na Itália, uma região que fica perto da cidade de Milão. E aí a gente fez a caracterização dessa sujidade, né? E utilizando várias técnicas. E fazendo a caracterização dessa sujidade, a gente se deparou com um problema que foi típico do Brasil, que foi a presença de biofilmes, né? E esses biofilmes, eles funcionam como uma cola aderindo a essa sujeira. E a gente viu que as amostras na Itália e na Espanha não apresentavam essa formação de biofilme. E essa observação fez com que a gente convidasse especialistas nessa área, os biólogos. A gente está com uma professora do Cefet agora colaborando conosco, que é da área de microbiologia, para a gente identificar esses biofilmes e tentar criar mecanismos para evitar a formação desses biofilmes. Isso aqui são algumas fotos do nosso grupo, né? Esse aqui é o meu aluno, o Magno, que fez o mestrado e o doutorado nessa área. Isso aqui é uma foto que ele tirou lá na Tecnalia. Isso aqui é o seminário de conclusão do nosso projeto, né? Da primeira fase do nosso projeto, com os parceiros envolvidos. E aí são os agradecimentos, né, à comunidade europeia, né, o INCT Aqua também, que deu um suporte grande para esse projeto, FAPEMIG, CNPq, CAPES, né, que foi de grande contribuição. Eu vou finalizar minha fala, gente, falando um pouquinho do RenovaMin, né? O RenovaMin é a rede de materiais e processos de alto desempenho de base mineral, coordenada pelo professor Hélio, né? E eu, juntamente com Virgínia, Ana Cláudia e o Jaime, o Jaime da UFV, Ana Cláudia CDTN, eu do Cefet e a Virgínia da UFMG, nós compomos o comitê gestor dessa rede, né, RenovaMin, que é uma rede derivada, é uma spin-off do INCT Aqua, né? Então, a gente está junto aí fazendo um trabalho bastante interessante. Vou apresentar algumas ideias gerais do RenovaMin, que o foco é a agregação de valor e desempenho ambiental aos processos de base mineral, né? E o próprio INCT Aqua já tinha esse foco de trabalhar com indústrias, né? Problemas da indústria de base mineral, e outros focos, né? Como geração de produtos mais intensivos em tecnologia, minimização de impactos ambientais, consistem em 2 das principais demandas da sociedade, um gargalo para a licença social, né? E eu vou apresentar com relação a uma das contribuições, né, do Cefet no escopo do RenovaMin, né? Essa parte de processos materiais mais eficientes, né? A gente tem o setor mineral,
uso intensivo de água, então a questão de água é um problema, uso intensivo de energia e disposição de resíduos, né? Então, dentro desse escopo aqui, desses processos, a gente tem desenvolvido alguns projetos envolvendo reuso de água e disposição de resíduos, que eu gostaria de destacar aqui do nosso grupo. Dentro dos objetivos gerais do RenovaMin, os objetivos que incluem materiais para tecnologia de tratamento de águas efluentes, né? E materiais para produção de energia, são 2 itens com uma colaboração mais direta do Cefet-MG. Então, eu coloquei aqui os 3 slides para resumir essa contribuição. A gente tem materiais nanoestruturados usados para remoção de contaminantes. A gente tem um trabalho coordenado pela professora Raquel Ambrini, né? Com síntese de óxido de sério nanoestruturado mesoporoso dopado com nióbio. Esse material foi sintetizado, ele foi caracterizado e utilizado para remoção de contaminantes têxteis, com resultados bem interessantes, né? A gente tem ainda a síntese de rede metalorgânicas como adsorvente catalisador, né? São redes de nióbio, ferro, cobalto, cobre e zinco, né? E ela tem trabalhado, a professora Bambrini tem trabalhado nesse contexto, utilizando esse material para oxidação de contaminantes sulfurados e nitrogenados do petróleo, com resultados bastante promissores. Esse trabalho que envolve o desenvolvimento de membranas híbridas, né? Que utiliza redes metalorgânicas, MOFs, à base de cobre e polímero, produzindo, então, uma membrana de matriz mista, né? Com a finalidade de tratar efluentes. Esse trabalho conta também com a participação da professora Luzia Sergina França Neto, que é do programa de pós-graduação em tecnologia de produtos e processos do Cefet, né? E esse trabalho está no escopo também do RenovaMin. E tem um trabalho que eu colaboro aqui com a professora Andréia Fernanda Badotti, um trabalho bem interessante, que é desenvolvimento de materiais a partir da reciclagem de resíduos, né? Visando reduzir o impacto ambiental. Esse trabalho já tem uma publicação nossa, né? A gente já vem trabalhando há uns anos, né, com esse material e continuamos, temos alunos atualmente trabalhando. A gente tem o solo de canga laterítica antes de ser minerado, né? E a ideia nossa é recuperar essa área degradada da mineração. Então, a ideia é produzir módulos, alguns módulos que ela chama de nicho ecológico. Esse nicho ecológico ele é produzido a partir de uma mistura de solo que estava presente lá antes da mineração, misturado com resíduo de mineração, e junto com o aglomerante, esses módulos são recolocados na área após a mineração para ajudar na revegetação da área. E essa revegetação utilizando o material, né, presente na área antes do processo de mineração. Então, é um trabalho bem interessante. Ela é bióloga e a professora Fernanda Badotti é dessa área também, então, e eu entro como parceira aí na caracterização de materiais, na parte de resistência desses módulos, né, com uma pegada mais da ciência dos materiais. É um trabalho bem interessante, né? E, por último, como eu comentei com vocês, que a gente observou nesse trabalho das células fotovoltaicas, nós observamos a formação desses biofilmes. Então, a professora Fernanda Badotti, nós discutimos e estamos trabalhando de forma conjunta na análise taxonômica e funcional dos micro-organismos que compõem o biofilme. Ela está fazendo sequenciamento utilizando metagenômica com o grupo do ICB, aí da UFMG. E então, conhecendo esses biofilmes, a gente vai trabalhar na composição desse filme autolimpante para evitar a formação desses biofilmes. Essa caracterização é extremamente importante, porque não é qualquer micro-organismo que resiste naquela superfície, né? Uma superfície pobre em nutrientes, com grande radiação solar. Então, ela está fazendo esse trabalho bem interessante, e a gente está tendo uns resultados bastante promissores,
e esse trabalho está abrindo portas, né? E é um assunto muito pouco estudado, existe uma lacuna aí na literatura a esse respeito, e é um trabalho que vai render muitas publicações interessantes também. Por fim, eu agradeço aí todos os parceiros, INCTA, com o Grupo Renova Min, né? E o KIT, né? Que é um instituto de tecnologia lá da Alemanha, de Karlsruhe, que tem contribuído bastante nas nossas pesquisas, principalmente com relação aos materiais magnéticos, né? E os órgãos de fomento, de uma maneira geral.